Na Líbia, nesse momento, nós estamos vivendo o triunfo de uma verdadeira revolução popular e democrática, uma revolução que vai dar impulso a todo o processo de revoluções que nós estamos vendo no mundo árabe. É uma revolução que, assim como a do Egito e da Tunísia, enfrentou um ditador sanguinário, lutou por questões básicas ligadas à sobrevivência, emprego, salários, educação, saúde, e enfrentou a política desses governos de entregar as riquezas desses países para as potências ocidentais e para enriquecer aos ditadores e aqueles próximos desses ditadores. Então, essa revolução na Líbia tem duas particularidades comparando com a do Egito e a da Tunísia. A primeira particularidade é que essa revolução avançou até o desmantelamento das Forças Armadas. No Egito, as Forças Armadas saíram intactas, inclusive com um grau de apoio popular, mas na Líbia não. Na Líbia o exército se dividiu e se desmantelou. Partes dele é que seguiam funcionando. Então isso é uma primeira diferença que indica um aprofundamento desse processo de revolução. Por outro lado, na Líbia nós também tivemos uma coisa diferente, que foi a intervenção militar das potências ocidentais, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, que intervieram com um objetivo totalmente diferente daqueles dos revolucionários. Eles intervieram, por um lado, de olho na estabilidade para os negócios, na possibilidade de ter um novo governo que fosse um garantidor de que os negócios internacionais, o roubo do petróleo, continuasse sendo efetuado, e, por outro lado, também intervieram para controlar esse processo revolucionário. O governo do Gaddafi, quando ele vai ao poder em 1969, ele toma uma série de medidas contra a dominação das potências ocidentais. Então ele fecha bases militares europeias, ele nacionaliza o petróleo, mas depois, anos depois, o Gaddafi começa a mudar de lado. E a marca dessa mudança é em 2001, quando ele indeniza as pessoas que morreram por ocasião da queda de um avião na Escócia, e passa a ser um queridinho dessas potências ocidentais. Por exemplo, a Condoleezza Rice, ela visitou Trípoli saudando Gaddafi. Os Estados Unidos mantinham uma colaboração com Gaddafi para perseguir os fundamentalistas islâmicos. O Gaddafi, ele patrocinou a campanha eleitoral do Sarkozy, que é chefe do imperialismo francês. Tinha relações muito próximas com a Itália, não só de negócios, mas também pessoais. Então, o Gaddafi, desde antes de 90, mas a partir de 2001 particularmente, ele passa a ser um governo totalmente aliado do imperialismo, que garantia que o petróleo líbio, maior riqueza nacional, fosse controlado pelas empresas petrolíferas europeias. Então, essa contradição entre o Gaddafi e o imperialismo, ela pertence ao passado. Ela não é nos últimos, pelo menos os 10 últimos 20 anos, mas um pouco mais, o Gaddafi já tinha se reorientado, abandonado o nacionalismo árabe e se reorientado para ser um governo aliado das potências ocidentais, aliado dessa ordem mundial. Então, olha só o que acontece com o Gaddafi. O Gaddafi ele enfrentou dois combates. De um lado, uma revolução extraordinária, popular, com um componente da juventude e da classe trabalhadora muito forte, que quase tomou todo o país nas primeiras semanas. De outro lado, ele enfrentou os bombardeios das tropas imperialistas, das tropas das potências ocidentais. Então ele enfrentou esses dois combates. Agora, esses dois estavam lutando contra o Gaddafi por motivos totalmente diferentes. Enquanto a população lutava para acabar com a ditadura, para ter liberdades democráticas e para voltar os benefícios do petróleo para atender às suas necessidades humanas, emprego, salário, educação, etc., as potências imperialistas estavam, num determinado momento, lutando contra o Gaddafi, porque não foi no início. Ela começou depois. Até uma semana antes de começar a bombardear a Líbia, eles vendiam armamentos para o Gaddafi.
Aí eles iniciam a bombardear e atacar o Gaddafi, com o objetivo de forçar o Gaddafi a negociar. E o Gaddafi não negociava para chegar a um governo de unidade nacional que continuasse mantendo os contratos internacionais e os benefícios para as empresas multinacionais. Então o imperialismo segue atacando ele, mas com outro objetivo, que não é o da revolução. Atacava ele com dois objetivos: garantir o controle das reservas de petróleo do país, seja que governo seja que estivesse lá, e também para meter um pé no meio das revoluções árabes, e aí aproveitou o momento adequado para fazer isso, para controlar a revolução. Esse foi o objetivo do imperialismo. O imperialismo, ele faz isso mesmo, porque o Gaddafi é como se fosse um fusível que para de funcionar. Quando ele está funcionando, o imperialismo sustenta ele. Quando ele para de funcionar, o imperialismo vai lá e troca e busca um outro para continuar mantendo seus interesses. E ele já fez isso várias vezes. Por exemplo, no Panamá, o governo dos Estados Unidos chegou a mandar uma equipe para o país para sequestrar o Noriega, que era um aliado americano, e levou ele para os Estados Unidos. Então, o imperialismo está preocupado com seus negócios e com o controle da situação política. Se o Gaddafi não servia mais para garantir isso, que se troque o Gaddafi. Nós somos a favor de uma solução pacífica lá. O governo brasileiro, ele opera como uma linha auxiliar das principais potências imperialistas. Então, por exemplo, o caso da Líbia é muito interessante. A diplomacia brasileira se orgulha de ter se abstido na votação do Conselho de Segurança que possibilitou que esses bombardeios contra a Líbia fossem feitos em nome da ONU. Então o Brasil se absteve, a China se absteve, a Rússia se absteve. E a pergunta que fica é a seguinte: por que não se opôs? Se a Rússia ou a China se opusessem, tem direito a veto. Então, o bombardeio contra a Líbia não podia ser feito em nome das tropas da ONU. Mas não, eles se abstêm para possibilitar que os Estados Unidos, a França, a Inglaterra façam o que eles querem, que era fazer o ataque contra a Líbia, mas dizer eu não estou participando desse esforço diretamente, só indiretamente. Então foi uma política totalmente errada da diplomacia brasileira. E esse erro continua de outro lado na questão da Síria. Na Síria hoje, a gente tem uma ditadura que está atacando mobilizações de massa democráticas e atacando com balas, com tanques, massacrando a população. E a diplomacia brasileira, veja só, ela mandou uma delegação para Damasco, junto com os diplomatas indianos e sul-africanos, fizeram uma reunião com o Bashar al-Assad, que é o ditador sírio. O Bashar disse que não tem jeito, essas cidades que têm barricadas, tem insurgência, ele tem que combater mesmo, foi o que o Bashar disse a eles. Eles saem da reunião com uma declaração dizendo que acreditam que o Bashar vá fazer as reformas democráticas e condenando a violência dos dois lados. Ou seja, a posição da diplomacia brasileira é uma posição de apoio a uma ditadura sangrenta, que não quer sair do poder. Então, nesse sentido, a política externa brasileira com relação às revoluções no mundo árabe é uma posição de colocar o Brasil do lado da contra-revolução daqueles que não querem mudar, garantir que, de fato, essas revoluções transformem totalmente o cenário no mundo árabe. Allahu Akbar. O povo líbio, ele conseguiu um triunfo, agora ele tem inimigos muito importantes. A começar pelo próprio Conselho Nacional Transitório, que são os líderes desse processo. O Conselho está aliado às potências ocidentais, ele está aliado ao imperialismo. Recentemente teve uma reunião no Catar em que o líder do Conselho pediu para que as tropas imperialistas continuem o processo de bombardeio, de ataques contra a Líbia. Então, são inimigos muito importantes. E hoje o que está colocado para o povo líbio é utilizar os processos de organização através dos quais eles lutaram e levaram à frente essa revolução, ou seja, os comitês populares que se formaram em todas as cidades e que são comitês armados, formados por trabalhadores, por jovens, que esses comitês sejam mantidos e que o poder não vá para a CNT. Porque a CNT não é eleita, a CNT é liderada pelo ex-ministro da Justiça do Gaddafi.
Ou seja, é um órgão que não representa nem o povo líbio e nem os interesses do povo líbio. Então, o que está colocado para o povo líbio é construir uma alternativa através desses conselhos populares que possa levar à frente a punição, a expropriação dos bens do Gaddafi e todas as pessoas do regime, que garanta uma Assembleia Constituinte para que o povo líbio possa democraticamente decidir os seus destinos e que garanta a nacionalização do petróleo para que seja colocado sob controle dos trabalhadores para que os benefícios da renda petroleira sejam voltados para atender às necessidades básicas da população. E isso só quem pode fazer é esse povo trabalhador líbio, organizado e armado. E ele vai enfrentar a CNT, vai enfrentar o imperialismo. É possível que essa CNT chame o imperialismo para ingressar no país com sempre ajuda humanitária, uma base militar da OTAN. Isso é um desastre para o processo revolucionário. O povo líbio tem que entender quem são os seus inimigos para poder lutar contra eles e garantir que os benefícios dessa luta extraordinária que eles promoveram possam se voltar para atender às necessidades da população.